Bom dia, irmãs e irmãos, que estudos esteja na santa paz de Deus. Vamos dar início às nossas reuniões de estudo de domingo. Elas faz a peça inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje e agora sempre. Que assim seja. Que assim seja. E hoje os nossos estudos se concentram na primeira obra básica da codificação da doutrina espírita, realizada por Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos. E dando sequência aos nossos estudos, somente para nós nos localizarmos, né, que foi realizada 2 semanas atrás, a última lição que nós estudamos foi de sexo nos espíritos, e a última pergunta foi a de 202. Então, somente fazer, né, a releitura, né, do que nós já havíamos estudado, somente para dar um norte, porque hoje nós vamos começar uma nova lição, que é parentesco filiação. A pergunta 202, ela trazia da seguinte forma, ó, Kardec aos espíritos. Quando somos espíritos, preferimos encarnar um corpo de homem ou de mulher? Resposta. Isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver de sofrer. Comentário de Kardec. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não tem sexo. Como devem progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social. Hoje nós tratamos muito né, nos termos, né, vocabulários mesmo, sobre gênero, né? Então, nós não possuímos necessariamente, né, nenhum destes. O espírito, ele é universal, então isso depende muito, na atual condição nossa, até mesmo das provas e expiações. Tá? Então, ó, como cada posição social oferece provas, deveres especiais, em novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então, nós temos que passar por todas, vamos dizer assim, todas as situações possíveis e cabíveis. E aí é o que está tratando aqui. Passar por todos os gêneros, passar por todas as condições sociais, porque nós estamos numa condição, principalmente nós aqui, de provas e expiações. Então, nosso planeta aqui é um planeta escola, é um planeta prisão, é um planeta para nós crescermos, é um planeta para nós evoluirmos mesmo, né? E quitar esses débitos que por outrora nós adquirimos, e sempre no caminho do progresso moral, principalmente, progresso moral. Agora nós começamos a nova lição, que é a lição parentesco e filiação. Lembrando que nós estamos tratando de um assunto que lhe faz parte, assim, muito da doutrina espírita, que é sobre as múltiplas existências, que são as encarnações ou reencarnações, que é dar foco ao que é essencial, que é o espírito. Nós trocamos a roupagem de existência em existência, mas o espírito, ele é o mesmo. Ele tem que passar por várias situações para o seu crescimento. E isso reside
na justiça divina. Apesar de ser muitas vezes tratado, mas não seria justo se tivéssemos apenas uma vida, se tivéssemos apenas a chamada única encarnação. Não seria justo perante aos olhos do Pai. Por isso que nós passamos por todas as situações. E lembrando que essas situações, ela está relacionada com as nossas escolhas. Ela está relacionada com a nossa semeadura. E aí, é outro item importantíssimo isso. Porque cada um e cada qual com a sua história. Cada um e cada qual com a sua cruz que carrega. Cada um e cada qual com as virtudes adquiridas. Então, nessa encarnação eu sou o Rangel. Na outra encarnação, eu sou um outro nome, uma outra denominação. Eu não tenho muito a ver com o corpo da próxima encarnação com o que eu tenho agora, mas provavelmente eu também não tenho muito a ver com o meu corpo da existência passada, porque, na verdade, hoje eu posso ser pardo, amanhã eu posso ser amarelo, em outra encarnação eu posso ser preto, eu posso ser rico, eu posso ser pobre, eu posso estar em uma condição miserável, eu posso... Então, nós passamos por todas as experiências possíveis para adquirir a bagagem necessária para o progresso. Mas o mais importante, tratando disso tudo, dentro da condição que nós estamos no planeta de provas e expiações, é que a nossa condição ainda é desta, né? A condição nossa ainda é desta, né? De provações, de expiações. Então, por isso que, por vezes, passamos por situações que, óbvio, que não gostaríamos de passar, mas, ao mesmo tempo, compreendemos que dentro da própria justiça divina, essa mesma que reside em nós, sabe muito bem que algumas mazelas, algumas marcas que trazemos, são oriundas de plantações ou semeaduras que não ia suceder bem, né? Então, vamos lá. Agora vai tratar a respeito do parentesco e da filiação. É uma lição muito, muito legal, né? É uma lição muito, muito enriquecedora, porque isso vai nos trazer a realidade do porquê que nós estamos, de repente, dentro de um círculo familiar, dentro de um círculo parental aí, né? Por quê? Será que é do nada? Será que é do acaso? O que será? O que será que nos liga? O que será que nos conecta, né? E a primeira pergunta da lição, que na verdade é a 203, os pais transmitem aos filhos. Eu vou fazer as leituras das perguntas bem pausadamente, para que nós consigamos compreender realmente o intuito de Kardec perante a espiritualidade. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal, a que uma nova alma vem juntar depois a vida moral. Olha que interessante. Eu acho que essa primeira parte já é passível de estudo. Kardec pergunta se, no momento ali, até mesmo da concepção, até o nascimento, se o pai ou a mãe tira um pedaço do seu espírito, um pedaço da sua alma, para conceber aquele ser que está vivo. Nós já podemos, dentro do caminho de estudos que nós já viemos, né, de algum tempo, já falar que não. Não. Isso não acontece. Eu não tiro um pedaço do meu espírito para conceber um outro. E é isso que trata aqui, ó. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, né? Não, isso não.
Agora, na segunda parte aqui, ou nada mais básico do que rezar a vida animal. Aqui uma nova alma veio juntar depois a vida moral. Ou seja, no momento da concepção, posteriormente, da encarnação, ou da reencarnação, ou do nascimento, que vem um espírito ali, é um espírito encarnado. Um bebê é um espírito encarnado. Porque existe algumas doutrinas, ou até mesmo algumas crenças, que acredita que primeiro o corpo do bebê tem que nascer para o espírito se juntar. Essa junção ela já ocorre no momento, né, da gestação, né, no momento da fecundação. Isso já vem. Né? O espírito já tem que passar por situações. Inclusive, muitas provações dos espíritos já começam dentro do próprio útero da mãe. Muitas provações já acontecem dentro do próprio útero da mãe. Inclusive, é possível, até no pré-natal da gestante, descobrir alguma enfermidade, alguma doença que o próprio feto já tem, e, por vezes, até mesmo fazer cirurgias intrauterinas para já tentar sanar algo naquele bebê, né? Então, ali já começa por provações, já para aquele espírito, já na concepção. Então, ele já vem junto. Eu vi uma notícia essa semana que tinha uma mãe já em morte cerebral e eles estavam deixando ela na máquina porque ela estava em gestação. Infelizmente, o bebê ele não conseguiu nascer, né? Mas ela ficou um longo tempo ligada às máquinas, mesmo com arte cerebral, para tentar fazer com que aquele bebê ele conseguisse vir, né, a vida aqui, conseguisse vir numa nova encarnação. Infelizmente não ocorreu, mas seria só para a gente compreender que, por vezes, isso ocorre dentro da própria barriga, dentro do próprio útero. Então, essa compreensão ela é essencial. E, claro, tratando da pergunta aqui, os pais, sim, né? Os pais, eles têm uma função fundamental, que é o momento realmente da fecundação, da concepção e tudo mais, para dar a oportunidade para que aquele espírito que está lá no plano espiritual, está na erraticidade, tem todo o planejamento, que ele possa vir à vida aqui, né? Por isso que nós tratamos o aborto como realmente um crime, né? Um crime, é um atentado contra uma nova oportunidade que o espírito tem que passar por aqui. E a gente tem que tratar isso realmente considerando o livre-arbítrio daqueles que são responsáveis em dar essa nova oportunidade para aquele espírito. Lembrando, o aborto ocasionado. Né? Estamos tratando o aborto, aquele que ocorre de maneira natural, o ocasionado, aquele intencionado. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado também nas tratativas do assunto aborto. Né? Então, aqueles que são provocados. Tá? E aí, por um certo modo, quando eles são provocados, eles se ligam àqueles que o provocou, né? Então, vamos ver a resposta. Somente a vida animal, ou seja, os pais, nessa encarnação, ele vai dar a possibilidade para que aquele corpo, que vai ser animado por espírito, mas ele dá a possibilidade a essa chamada aqui tratada por Allan Kardec como a vida animal. E aí sim o espírito, nesse momento ali, né, da concepção, ele vem e já começa a tratar da sua trajetória evolutiva aqui no nosso planeta, mas como em qualquer outro globo.
Porque a alma é indivisível. Então, aí, os espíritos falam, ó, não tem essa de um pai ou a mãe tirar um pedaço do espírito deles para conceder para o filho. Não, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Vamos fazer um adendo aqui dentro dos nossos campos de estudo. É um livro dos Espíritos. Ele é um livro onde ele foi publicado em 1857. Então, nós estamos falando do século XIX. Os vocabulários, né, o dicionário utilizado por termos, né, eles são tratados para a época. Nós que fazemos o estudo aqui, nós trazemos conosco aí as adaptações correlacionadas com esses termos, porque talvez dentro do campo de estudo, né, até aqueles que nos assistem pelo YouTube, nossa, um pai estúpido, que termo é esse estúpido, né? Pode se tratar de outros vocabulários aqui também. É apenas algo ligado à época que se atribui a algum objeto, a alguma pessoa, a algum espírito, né? Enfim, qualquer termo. Então, é isso, tá? Essa é a tratativa. Mas, assim, resumindo, um filho pode vir totalmente de um pai e totalmente de uma mãe, porque cada um e cada qual está numa escala de evolução. E é fato isso. Já fizemos estudos em missões passadas que, inclusive, tratamos disso, né? Então, está tudo bem. É normal. Tá? Não é uma regra. Mas se ele tirou um pedaço do espírito dele para ele, tem que ser igual. É porque não ocorre isso. Não ocorre esse processo. Né? A concepção, ela se ocorre realmente dar essa vida nova aqui, material, para que o espírito que vem ali encarnar possa trabalhar a sua evolução espiritual. Sigamos. 204. Desde que tivemos muitas existências, e tivemos, né? Nós só não conseguimos contabilizar, pelo menos aqui no planeta, né? Porque nos é passado a bênção do esquecimento para que nós pudermos recomeçar de novo, né? Nosso trajeto. Então, desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores. É interessante. Temos várias existências. Será que, por exemplo, a minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó, será que, devido às múltiplas existências, será que é o acaso? Será que eu estou vindo com todo esse círculo de parentesco do nada? Ou será que, de um certo modo, já vivenciamos? Será que nos machucamos? Será que somos simpáticos? O que é o processo? Qual que é o processo? Então, essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Será que remonta, né? Remonta essa familiaridade, né? Remonta esse parentesco de existências anteriores? E a resposta dos espíritos é: não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames, ou seja, estabelece entre os espíritos conexões, ligações, esses liames aqui tratados pela espiritualidade. Então, dando sequência aqui, que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de
simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. E aí eu vou completar, né? Até mesmo antipáticos, porque nós temos um histórico, nós temos uma histórico da existência do espírito. Então, por isso, então, por vezes a gente, né, estrutura uma família e talvez necessariamente a gente ache que todos ali são espíritos afins e que não necessariamente. Não necessariamente. Talvez está ocorrendo ali um momento, dentro do planejamento feito de uma encarnação, um planejamento muito sutil de reestabelecer uma coletividade do bem, uma coletividade simpática, que pode ocorrer, quantas vezes, aí, assim, tudo a gente vai tratar como espírito, é espírito. Mas quantas vezes a gente vê irmãos se machucando, e até mesmo interrompendo a encarnação um do outro. Quantas vezes a gente vê o filho talvez tem um vício e acomete e atenta contra a encarnação de uma mãe ou de um pai, né? E a gente vê isso, e para nós isso hoje é um escândalo, mas é importante nós compreendermos que existe um histórico ali, e que esse histórico ele não se finda. Esse histórico ele não se finda. Por isso que precisa essa sequência para que espíritos que por ora adversários possam se comprazer no amor, né? Então, essa a história. E a família, com certeza, nosso parentesco, ele é o primeiro sinal de muitas vezes que a gente vem por simpatia sim, mas pela grande maioria das vezes vem para restabelecer laços. Se a gente não consegue perdoar momentaneamente, esse perdão ele vai vir por um mecanismo de encarnação numa próxima. Se eu não consigo amar alguém próximo a mim, vai ter que vir como mãe e filho, para que esse amor venha de maneira, talvez, a desenvolver naturalmente. Se eu não consigo perdoar uma pessoa, vem como um pai e um filho, para que isso se restabeleça de maneira natural. Que aí, automaticamente, tipo, eu não perdoei numa outra encarnação, mas quando eu retornar para a espiritualidade após essa encarnação, aí eu vejo que, nossa, era aquela pessoa que eu não gostava tanto, e hoje eu amo imensamente. Olha como que a justiça divina, trabalhando dentro do mecanismo da reencarnação, ele é a forma mais justa que se possa ter. Porque todas as outras deixam brechas. Todas as outras crenças, né, no sentido da vida única, ou simplesmente na hora que, né, morre, né, que se encarna, ficará dormindo até o retorno do mestre, ou até mesmo, faleceu, vai para o inferno, para o purgatório ou para o céu. Então, a maneira mais justa, e aí nós encontramos coerência na justiça divina, é o processo reencarnatório. E não tem nada demais. Porque, por vezes, pode surgir no mundo alguém falando assim, esse modo de vocês pensarem, né? Estou falando tipo do espírito, até por vezes vai chamar nós de ridículo. Essa crença que vocês têm, isso é impossível. Isso pela ciência
é impossível, isso pelo... E tá tudo certo. Tá tudo certo. Cada um e cada qual na sua crença, na sua fé, mas nós estamos fundamentados. Nós estamos fundamentados. A gente não fala nem crer na reencarnação. Nós sabemos que ela ocorre, né? E todos vão passar pelo mesmo processo. Todos vão passar pelo mesmo processo. Porque nós temos uma espiritualidade muito grande nos trazendo essas informações. Ao ponto que nós sentimos. Nós sentimos dentro da própria encarnação o que por outra hora a gente possa ter sido para alguém. E vice-versa. Nós sentimos isso. Sentimos essas intuições, inclusive. Então, ficar bem atento com relação a isso. Outro item também, a realidade nossa, que o nosso corpo traz de marcas, as deficiências que nós possuímos, as pequenas doencinhas que talvez a gente carrega, né? Ou até as grandes, a gente já consegue compreender que é um processo evolutivo para que haja o progresso do espírito, né? E é sempre muito bom tratar desse estudo, porque ele nos traz a percepção e nos abre um leque muito grande para que nós possamos ver algo muito maior. Então, graças a Deus, nós temos a oportunidade desse estudo. Graças a Deus. 205. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços da família. É legal isso, de família. É legal isso. Vamos conversar um pouco a respeito disso também, ó. Trazendo remontar às existências anteriores. É interessante, tipo assim. Eu tive minha mãe nessa encarnação. Minha mãe desencarnou. Pode ser que dentro dessa mesma reencarnação, ela retorne ao meu círculo. Pode ser como filho, pode ser como neto. E aí, o que Kardec fala, e pergunta nos espíritos, é que, tipo assim, que destrói o laço familiar. Porque, peraí, a sua mãe era sua mãe, agora é sua neta, ou seu neto, né? Só que nós não percebemos, dentro ainda de uma visão orgulhosa, que o espírito é a realidade e que a roupa a gente muda. Porque o Rangel, ele com 15 anos de idade, ele tinha uma roupa preferida. Essa roupa ficou para trás. Eu estou falando de roupa mesmo. Essa roupa ficou para trás. Eu, com 20 anos, eu tinha uma outra roupa preferida e que também ela ficou para trás. Com 30, com 40, eu com quase 50 já. A gente passa, estou falando de roupagem, estou fazendo analogia de roupas mesmo, de vestuário. E isso não é diferente com relação ao espírito, porque o espírito é a essência. Ele é a realidade. E nós vamos trocar de roupa. Imagine bem. Eu lembro muito bem da minha mãe, sinto muito saudade dela, quanto presença material, mas eu compreendo que o meu próximo encontro com ela, se não for na espiritualidade, mas pode ser dentro do processo encarnado mesmo, ela já não vai ter mais aquela afeição. Porque o que mais conta para a gente é o espírito, é sentir esse contato com o espírito. E a minha mãe, que passou comigo aqui nessa existência, provavelmente em uma outra existência, nós não éramos nem mãe e filho. Ou poderia ser até o contrário, ia ser mãe ou pai dela. Ou poderiam ser irmãos. Ou poderíamos até ser primos. Essa relação, é importante compreender isso. Essa relação, ela é muito mais tênue. Isso quando eu não falo que poderia ser um amigo. Isso quando eu não falo que era um adversário nos nossos olhos aqui, né? No nosso modo de julgar. Então, é importante nós compreendermos isso. E não ficar apegado à roupa, que é a matéria. Que é a matéria. E se apegar mais na realidade do espírito. Por isso que a sintonia, né, as ligações que nós temos, ela está ligada com o espírito.
as realidades espirituais. Já tratamos até aqui, por ver se eu posso voltar até para o plano espiritual e a total condição de eu não ter a aparência do que eu fui na minha última existência. Eu posso ter a aparência, a minha realidade, de uma existência anterior. E está tudo certo. É um mecanismo, é engenharia divina isso. Tá? Então, isso pode ocorrer sim. E aí vamos ver o que os espíritos respondem a respeito disso. Do que, Rangel? Vou refazer a pergunta. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo remontar às existências anteriores. Olha o que os espíritos respondem. Ela os amplia, em vez de destruí-los, baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários, ou seja, são menos superficiais. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, ou seja, de sermos mais irmãos. Pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Fazer um adendo ao vocabulário utilizado, o vosso criado, né? Só apenas para remontar realmente que a contextualização do vocabulário utilizado, tá? Utilizado na época, até mesmo as traduções utilizadas na época. Mas olha como que é interessante, que é o que a gente está estudando aqui. Eu não preciso necessariamente ter sido parente, ter sido familiar de um espírito numa vida ou em vidas passadas que eu esteja agora sendo um familiar. Não precisa ter necessariamente isso. E isso é muito bonito. É responsabilidade, mas é muito bonito. Porque isso nos dá cada vez mais a esperança, cada vez mais nos remonta a fé de que a vida não se cessa, que ela é uma continuidade, que a gente troca de roupagem e segue em frente. Então, ali se fundamenta a fé cristã. A fé cristã. Esse que é o processo. É a realidade do espírito e as suas ligações com espíritos simpáticos ou não, para crescermos juntos, para evoluirmos juntos. 205A. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua filiação. Então, ó, ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua filiação. Porque se pode ter tido como pai um espírito que pertencia a uma outra raça, ou que tivesse vivido em condição bem diversa. Vamos dizer assim, que de um certo modo, pessoal, peraí, está passando um caminhão aqui com bastante alto-falante. Peraí, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só fechar a janela e a porta aqui para não... Está chegando, está bem próximo. Peraí. Voltei. É um caminhão vendendo chocolate, bolachas e tudo mais. E ele vai passar bem aqui em frente agora. Bom, retomemos aqui. 205A. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua filiação. Ou seja, pai e mãe para filhos, né? Algo desse tipo assim. Porque se pode ter tido como pai o espírito que pertencia a uma outra raça, ou que tivesse vivido em condição bem diversa. É verdade, isso é fato mesmo. Mas não é que, de um certo modo, que você minimiza
essa relação entre pais e filhos. Isso não quer dizer isso, tá? Mas é importante entender que, sim, a gente pode ter passado por várias condições diferentes. Condições sociais, condições raciais, a gente pode, é óbvio. Nós estamos hoje aqui, dentro do nosso campo de estudo aqui no Brasil, né? E nós temos as nossas características. Cada região do Brasil tem a sua característica, tem a sua realidade, as suas comunidades, né, e tudo mais. Cada estado tem a sua característica, cada estado tem a sua importância, né, importância de todos os tipos, importância econômica, importância social e tudo mais. E aí cada um de nós, talvez, estamos ali, cada um em uma cidade, que tem as suas características também, e cada um ali na sua característica e tudo mais. Isso nós estamos falando do Brasil. Mas podemos ter vindo ali, em algum certo momento, de algum país europeu, de algum país asiático, de algum país do continente africano. E é isso. Esse trajeto é isso. Apesar que é bom a gente considerar que, provavelmente, as nossas existências, pelo menos as últimas, elas chegam a ser, vamos dizer assim, mais perto, estou falando de localidade mesmo, mais perto, mais, né, mais próximo, assim, mas nada isso impede a nossa condição evolutiva passando por todos os processos possíveis para chegarmos até onde estamos aqui. E para determinar para onde irmos também. Então, quando Kardec faz essa pergunta para os espíritos, é verdade, né? Mas atribuir a filiação, dependendo do modo das raças e das realidades, dos comportamentos sociais e tudo mais. E vamos ver o que os espíritos respondem. É verdade. Mas essa importância se baseia no orgulho. Se baseia no orgulho. Esse orgulho, se essa realidade, esse sentimento que nós carregamos e é o principal, vamos dizer assim, alvo de melhoria, é o orgulho que carregamos. Eu falo carregamos porque eu estou falando de uma humanidade como um todo, eu estou falando de uma realidade de um planeta de provas e expiações. Então, nós carregamos isso, né? Esses processos, nós carregamos esses processos aí. Então, vamos lá, ó. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe e a fortuna. Tanto que é uma coisa interessante. Por vezes, a gente tenta remontar até mesmo a nossa árvore genealógica, e isso é comum acontecer, e está tudo certo, mas, vamos lá, talvez para muitos querem considerar assim, nossa, eu montei minha árvore genealógica e vi que eu vim de uma família imperial, né? Olha, talvez o desejo, né, disso ser fato. Nossa, eu montei minha árvore genealógica e vi que a sexta geração minha tinha muitos doutores, tinha muitos médicos, né, e tudo mais. E aí essa preocupação, né, do que nós estamos trazendo aí da árvore genealógica, que é certo, está tudo bem. Eu acho que a pessoa, o espírito aqui encarnado, conhecer o seu histórico, né, dentro dessa árvore, está certo, está tudo ok. A gente só não pode confundir dentro do nosso orgulho esse processo. Esse processo, né? Tanto que a gente pode dar o exemplo que a gente não encontra muita árvore genealógica daqueles irmãos nossos que foram escravizados. Então, por vezes, essa busca, ela se faz para uma autoafirmação social, uma autoafirmação de títulos, né? Então, a gente tem que ficar bem atento. Meu sobrenome italiano é
de tal lugar da Itália, né? E a gente sempre quer os melhores lugares, né? Sempre quer os melhores lugares. Fiquemos atentos a cada processo que nós tomemos como referência para dar conta do nosso círculo familiar. Né? Então, olha só, esta corária de haver tido por avô um sapateiro honesto que se vangloria de descender de um nobre debochado. Eu fiz nem cheguei a fazer essas leituras antes, mas olha como que são as intuições, né? Levou a isso, né? Ver o que meus antepassados foram para determinar o que eu sou, né? E olha o que ele faz, evitar até falar que o avô foi sapateiro honesto, e é muito melhor ter um nobre que não agiu certo do que um avô com uma profissão aos olhos mundanos simples, para que ele fosse honesto, né? Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vaidade. Pela nossa vaidade. Inclusive, foi para extirpar a nossa vaidade. Foi para renunciar a essa condição orgulhosa que carregamos. É isso, né? É o mecanismo e engenharia de Deus na nossa criação e na possibilidade, na oportunidade, na bênção que Ele nos concede a cada minuto, é para realmente trabalhar e lutar contra essas mazelas morais que nós carregamos desde quando? Bom, desde muito tempo. Desde muito tempo. Né? Então, por isso que nós estamos tendo uma nova condição, um novo momento para fazer diferente, para melhorar. 206. Depois vai começar uma lição, depois do 206, semelhanças físicas e morais. Eu vou procurar não começar essa lição agora para não dar um pontapé e tentar seguir uma sequência no próximo domingo da lição, do estudo do Livro dos Espíritos. Mas temos ainda nessa lição de parentesco e filiação a pergunta de 206. Desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Então, Allan Kardec ele vai bem firme dentro, né, de perguntas que todos nós faríamos, né? Desde que não há filiação entre os espíritos. Então, essa é interessante, porque filho, pai, filho, mãe, filha, pai, filha, mãe, né? Pá, é uma condição que nós temos aqui reencarnatória. Quando nós passamos para o plano de lá, claro que dentro do respeito que nós possuímos e tudo, se nós encontrarmos nosso pai e nossa mãe lá, o trataremos assim também. Mas, mais do que isso, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Então, aqui o que Kardec fala desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Resposta dos espíritos: seguramente não. Porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam um dos outros, o espírito realmente não procede um do outro. Né? Nós temos aqui no plano carnal a chamada hereditariedade. Mas o espírito em si, cada um, cada qual, ele está no seu individual. Ele está na sua realidade. Então, embora os espíritos não procedam um dos outros, não tem menos afeições ou afeição pelos que estão ligados a eles por laços de família. Por quê?
os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou aquela família por causa das simpatias, que nós já tratamos aqui, ou por causa de ligações anteriores, que necessariamente não é só simpatia. Por vezes é necessidade de estar ali, dentro do campo de luta, para se unir, para se relacionar, né? Então, porque os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou aquela família por causa de simpatias ou ligações anteriores. Mas acreditai que os espíritos de vossos antepassados, que é aquilo que a gente havia tratado da árvore genealógica, né? Eu descobri quem que são meus antepassados. Vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com um culto que lhes tributais por orgulho, que é o que nós tratamos na pergunta anterior. Mas só que eu falo no tom engraçado, entre aspas, porque quando você monta uma árvore genealógica, de repente você vai ver a sua descendência o mais longe possível. E aí você vai ver, de repente, numa mesma árvore genealógica, 3 pessoas diferentes, que é o mesmo espírito. Porque se mudou a roupagem. Então, numa árvore genealógica, é bem possível você ver um espírito que passou em 3 momentos diferentes na mesma família. Isso é muito bom, né? É interessante ter conhecimento disso, né? Saber que o espírito é eterno. A carne se transforma. A carne que habitamos. Mas o espírito, ele é eterno. E ele só tende a evoluir. Só tende a evoluir. Por causa de simpatias e ligações anteriores. Mas acreditai que os espíritos possam ter passados, não se sentem absolutamente honrados com cultos e tributais por orgulho. Seu mérito não recai sobre vós, senão na medida que vos esforçais por seguir seus bons exemplos. Então, de repente, nós tivemos um vô, uma condição espiritual muito grande, muito grande. Trabalhava em prol a todos. E nós, e aí eu falo por mim, vamos lá, dar um exemplo. E o Rangel, eu apenas estou enaltecendo o meu vô, mas eu pouco faço. Ou nada faço. Ou pior, faço é maldade. Então, aqui, a espiritualidade fala assim, ó, seu mérito do meu vô não recai sobre mim, senão na medida em que vos esforçais por seguir os bons exemplos do meu vô, ou de qualquer outro, né? Então, olha só que interessante isso. Então, sigamos os exemplos. Se era uma pessoa boa, sigamos o exemplo da bondade. Se fosse uma pessoa de caráter duvidoso, façamos diferente. Mudamos a história desse círculo familiar aí. E, para encerrar, somente assim a vossa lembrança lhes pode ser não agradável, mas até mesmo útil. A próxima lição que nós faremos estudos, daqui 2 semanas, é a lição de semelhanças físicas e morais. E a pergunta será de 207, tá? Semelhanças físicas e morais. Pergunta 207. Querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Ô, Angel, nessa questão aí, dessa última pergunta, Pois não. a gente estudando, a gente tem noção que quando a pessoa pensa que ela está numa família e ali ela deve tudo como que a gente pode dizer? Pelo acaso. Isso. Ela nasce ali pelo acaso, naquela família, aí ela vai
trazer a lembrança dos antepassados dela, vai honrar, vai isso, vai aquilo e tal. A questão é muito mais sublime, que a gente sabe que a pessoa, quando ela encarna numa família, não é por um mero acaso que ela está encarnando ali. Ela está encarnando porque ela tem alguma ligação com todos os espíritos daquela família. Então, essa questão aí de comemorar, de manter o nome dos antepassados, festejar eles e tudo, é uma coisa mais importante ainda, porque não foi um mero acaso que a pessoa encarnou ali. Ela tem uma ligação. Então, se ela tem uma ligação com um espírito um pouco mais elevado, aí são duas coisas, né? Ela tem que, até certo ponto, se orgulhar um pouco das atitudes dela, mas ela também tem que saber que, conforme a evolução dela, ela também é um pouco mais cobrada. Com certeza, Fabiano. Você sabe que você falando sempre muito bem, pontua muito bem. Aí começou a me dar alguns outros itens aí, quando você foi falando aí. Igual, por exemplo, né, Fabiano? O que falar dos filhos adotivos, né? Os filhos adotivos, que não têm consanguinidade com ninguém dessa árvore genealógica, porque tá se tratando de consanguinidade, né? Por isso que você vê a grandeza muito mais e reforçando essa fala sua, que é realmente as ligações espirituais que é o importante, né? O que seria de um filho adotado e os seus 5 irmãos, e só os 5 irmãos considerarem a árvore genealógica e ele não, porque ele é de outro, né? E olha só, eu acho que aí você pontuou direitinho, isso remonta e dá gatilhos para a gente começar realmente a pensar realmente no que é essencial. E, pô, você está numa família, e aí outra coisa que você foi falando e a gente vai pensando, você quer defender o escudo da sua família, né? Muitas famílias têm escudos, principalmente escudos reais, né? Que vem da monarquia, né? Você quer defender o escudo da sua família e isso não tem problema? Desde que ele seja nobre realmente, né? Mas nobre, na nobreza moral. A nobreza moral. Mas perfeito, Fabiano. Perfeito, é isso mesmo. Isso faz nos remontar e repensar vários trajetos. E olha assim, essa lição aqui era uma lição que eu não me lembrava. Claro que a gente já estudou. Por isso que é bom, né? Sempre o estudar, claro que praticar também. Mas o estudar, né? Sempre está vendo, sempre está reestudando, porque isso faz parte do processo evolutivo. E isso me remonta ao meu tio Eurípides Marini, porque tantas vezes ele leu o livro dos Espíritos. Tantas vezes ele leu o livro dos Espíritos que sabia, né? A pergunta, a resposta e tal. Mas por que tantas vezes? Porque toda vez você vai aprender. Você vai aprender. Você vai reciclar. Você vai ter uma nova visão. Né? Isso nos enriquece espiritualmente muito. Obrigado, viu, Fabiano? Vamos encerrar. E antes de eu solicitar o Fabiano para fazer a prece de encerramento, vamos novamente mentalizar, fazer com que nossos fluidos, que são manipulados por nós mesmos, possa direcionar aos irmãos encarnados, aqueles irmãos que estão em sofrimento, irmãos que estão em provas e expiações, estão nos hospitais, estão nas casas de acolhimento e repouso, que estão passando nas dores, que estão nos sofrimentos dentro das casas, suas residências, que estão em condição de rua. Enfim, a todos aqueles que estão passando por provas e expiações bastante dolorosas, que essa prece sejam direcionadas a eles, seja também direcionado aos amigos espirituais que desencarnaram, que estão no plano espiritual,
seja direcionado àqueles que ainda não despertaram para a nova condição que estão, que ainda acreditam estar encarnados, que eles possam ter o despertar e aceite a ajuda da espiritualidade maior, seja lá daqueles que estão nas zonas inferiores, nos umbrais, criados pela própria mente, que eles também possam escutar o auxílio chegando até eles e aceitar esse pronto socorro, seja levado àqueles que estão nos hospitais espirituais, que estão nos centros de acolhimentos espirituais, que eles também possam estar, aptos, disponíveis para cada vez mais estarem mais fortes. Seja um agradecimento a toda a espiritualidade que tanto nos auxilia, a Jesus, a Deus. Que essa prece também seja levada a todos os nossos familiares, amigos, colegas, seja levado ao nosso ambiente de trabalho, seja levado aonde nós estivermos, seja levado aos nossos vizinhos, seja levado a todo este planeta. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim, Rangel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Tivanete. Obrigado, Tia Marlene. Obrigado, Viviane, a Fabiana, também esteve um pouco conosco. Obrigado, Mirella, Vitória, Rafael. Obrigado aos amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Tenhamos um domingo, uma semana plenamente abençoada e que sintamos intuitivamente de toda essa bênção que chega até nós. E domingo que vem, se Deus assim nos conceder, estamos aqui novamente. Que assim seja. Que assim seja. Bom domingo para todo mundo, uma boa semana e até semana que vem, se assim Deus permitir. Que assim seja.